a boa palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 ao verso de número 18. Os irmãos acharam amém? Amém. Creio que todos achamos. Escrito está assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse então Jesus: vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Amém? Da forma que vocês estão, permaneçam com a Bíblia aberta, por gentileza, para você acompanhar a exposição do texto. Meus irmãos, na manhã de hoje, eu gostaria de meditar com a igreja, subordinado a um tema: o início da missão, o chamado ao reino. Eu quero pregar nessa perspectiva. Mas antes de expormos os textos que lemos, ou os versos que lemos, eu gostaria de trazer uma breve introdução. Quem é o escritor desse evangelho? Quem é Marcos? Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento, 4 narrativas do ministério de Jesus Cristo. Mateus escreve segundo aquilo que ele viu e ouviu, porque era apóstolo de Jesus Cristo. Lucas, ele escreve aquilo que ele recebeu e ouviu, porque não caminhou com Jesus Cristo. João também escreve aquilo que viu, ouviu e assistiu, porque era apóstolo de Jesus Cristo. Marcos, porém, assim como Lucas, não caminhou com Jesus Cristo, não foi apóstolo. A primeira citação de João Marcos na Bíblia Sagrada aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Ele aparece sendo filho de Maria, que na sua casa possivelmente havia uma igreja. Era um ambiente onde as pessoas se reuniam para cultuar a Jesus Cristo. E muitos intérpretes acreditam que aquele grande cenáculo, aonde estavam reunidos de forma unânime, orando, quando o Espírito Santo desce com poder em Atos 2, possivelmente era a casa de João Marcos. O texto bíblico ensina que ele era parente de Barnabé. E na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, quem está acompanhando? O jovem João Marcos. Mas o mais curioso é que em algum momento dessa primeira viagem missionária, Marcos decide abandonar a comitiva e regressar para Jerusalém. O texto bíblico não explica o que houve, o que aconteceu. Há algumas especulações. Alguns entendem que ele era muito jovem, imaturo, entendeu que viagem era passear, viagem missionária, era aventura e decidiu voltar. Há grandes estudiosos que acreditam que, na verdade, ele voltou para Jerusalém por assistir à perseguição ferrenha que os missionários recebiam pelo judaísmo, nas cidades em que chegavam para anunciar o evangelho. Não podemos se esquecer que Paulo era esbofeteado, cuspido, ultrajado, apedrejado, insultado. E alguns entendem que Marcos teve medo, temeu perder a sua vida e decidiu voltar para Jerusalém. Alguns vão mais além. Diz que, na verdade, ele decidiu voltar para Jerusalém porque possivelmente ele viu Paulo contrair uma enfermidade, que alguns vão afirmar que era malária, que causou grandes dificuldades na vista de Paulo. Tanto que ele relata isso na carta aos Gálatas. Alguns dizem que na região de Perges da Panfilha, região alagadiça, ele contraiu essa doença. Talvez Marcos pensou: sou muito jovem para ficar doente e morrer, vou voltar para Jerusalém. Levantam-se todas essas especulações, mas ao certo não sabemos. Porém, um fato é verídico e verdadeiro. Ao seu regresso a Jerusalém, ele se gruda aos pés do grande apóstolo Pedro. Ele passa a conviver, a caminhar e andar com Pedro. E isso aqui é fato
passivo e unânime no mundo acadêmico. De forma majoritária, nós entendemos que Marcos escreve o seu evangelho segundo aquilo que ele ouviu do apóstolo Pedro. E no capítulo de número 1, que ele começa a descrever o início do ministério de Jesus Cristo, e esse dos 4 evangelhos é o evangelho mais enxuto, é o menor, porque o público-alvo de Marcos, nós entendemos que eram os romanos. Os romanos eram um povo muito prático, muito ágil, muito parecido com o povo do dia de hoje, que é tudo rápido, que é tudo mastigado. Então ele já começa relatando o ministério de João Batista, o prepulsor, aquele que veio preparar o caminho, o Malacá, ou mensageiro, o anjo do Senhor. E nos textos que lemos, nos versos que lemos, fica claro que logo após a prisão de João Batista, que se deu por anunciar o adultério de Herodes, Jesus Cristo inicia então o seu ministério público. Na circunstância em que João é preso, Jesus está na Judéia. É logo depois da tentação no deserto. E quando ele ouve falar da prisão de João Batista, ele desce para a Galiléia. E muito provavelmente se está em Cafarnaum. E se cumpre Isaías capítulo de número 9. Zebulon e terra de Naphtali, que estava na região da sombra da morte, viu raiar grande luz. E olhando para o verso de número 14 e verso de número 15, nós vamos ver expressamente que o tempo de Deus é chegado. E nós precisamos entender que o Deus soberano e eterno tem um tempo estabelecido para todas as coisas na terra dos homens. Ou não foi isso que escreveu o sábio em Eclesiastes capítulo de número 3? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E chegou o tempo em que João encerraria o seu ministério no cárcere e futuramente com o martírio morrendo. E iniciaria-se então o ministério do Filho de Deus. Abriria a porta para a plenitude dos gentios. E na nossa vida é difícil de aceitar que Deus também tem um tempo estabelecido para todas as coisas. É inquestionável que o Deus poderoso tem promessas inimagináveis sobre as nossas vidas. Mas o difícil é entender, esperar e aguardar o tempo dessa promessa nas nossas vidas. Porque nós queremos que as promessas de Deus, ou que o tempo de Deus na nossa vida se estabeleça para amanhã, não é nem para hoje. Mas, às vezes se esquecemos que há promessas que se Deus colocar em nossas mãos, talvez elas vão se esvair. Porque não estamos preparados para recebê-las, para administrá-las, para lidar com elas. É necessário esperar e aguardar o tempo de Deus estabelecido em nossas vidas. O próprio Filho de Deus esperou o tempo para que se iniciasse o seu ministério. Por que não podemos esperar e aguardar o tempo das promessas de Deus para se cumprir em nossas vidas? Estabelecido pelo próprio Deus. O tempo de Deus é chegado para a plenitude dos gentios. João está preso. Jesus desce para a Galiléia, lugar desprezado, para iniciar o seu ministério. Deus tem um tempo para tudo. João prepara o caminho, mas agora é Jesus Cristo que entra em cena. Eu gostaria de pontuar aqui uma pergunta que surge, porque Jesus, ele inicia o seu ministério anunciando o reino de Deus. Ao ele fazer essa citação, o reino de Deus está próximo, nos surge uma pergunta: o que é o reino de Deus? Que reino que é esse? O que seria o reino de Deus? O reino de Deus é uma nação política? É um lugar físico? O que é o reino de Deus? Na verdade, o reino de Deus, ele pode ser interpretado como o governo de Deus em nossos corações. A presença do rei entre os homens, a ação de Deus restaurando todas as coisas. Existe um processo de restauração do erro que se deu lá no Jardim do Éden. Isso é visível na Bíblia Sagrada.
O próprio apóstolo diz que a terra geme com dores de parto, aguardando a sua regeneração. É curioso que as pessoas não conseguem compreender que o reino de Deus em nossos corações, e isso reverbera para a sociedade, a presença real do rei entre os homens, essa ação restauradora, que nós vivemos ela, para tudo voltar como era no começo, antes da queda. E muitas pessoas não conseguem entender o grande paralelo que tem entre Gênesis capítulo 1 e 2, e Apocalipse capítulo 21, 22. E eu gostaria de refrescar a sua memória. Gênesis 1 e 2, um homem e uma mulher antes do pecado. Apocalipse 21, 22, homens e mulheres depois do pecado. Gênesis 1 e 2, homem e uma mulher, e todo dia Deus aparecia no jardim, falava face a face com o homem. Apocalipse 21, 22, Deus vem habitar com os homens. Gênesis 1 e 2, no meio do jardim, a árvore da vida. Apocalipse 21, 22, no meio da cidade, a árvore da vida. Todas as coisas estão convergindo para que possamos adentrar fisicamente no reino que descerá e será estabelecido na terra com os homens. Mas esse reino já é vivido, celebrado, assistido e reverberado pela igreja de Cristo. Não é uma nação política, mas é um reino pacificador que reverbera do coração do povo de Deus, convidando pessoas a conhecer esse reino, a buscarem fazer parte e querer adentrar a esse reino. Olhando para o verso de número 14, um grande pastor presbiteriano do século XVII, Matthew Henry, ele diz o seguinte: João foi preso, mas a pregação do evangelho não foi presa. Quando Deus tira um trabalhador, ele levanta outro para continuar o trabalho. A pregação do evangelho do reino, ela não para, ela não cessa. Ela sempre continua, ela segue à frente, ela é pungente. Satanás não tem poder de travar o anúncio da pregação do evangelho do reino de Deus. Ele não consegue parar. O próprio Cristo falou: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, que prega o evangelho do reino de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí muitas pessoas interpretam errado. Entende que Satanás está atacando a igreja, os demônios estão atacando a igreja, quando que na verdade é o contrário. É a igreja que, pregando o evangelho do reino, está saqueando o inferno. E o inferno não resiste, porque as portas do inferno não prevalecem a pregação do evangelho do reino de Deus. Eu concordo com o pastor em afirmar que se um trabalhador sai de cena, Deus já estabelece outro, Deus prepara outro, Deus levanta outro e coloca outro no lugar. Porque a missão não para, ela se iniciou e o chamado do reino é anunciado, é pregado. No verso de número 15, como entrar nesse reino? Eu já entendi o que é o reino, agora como que eu entro no reino? Quanto que eu pago para participar desse reino? Como que eu faço para participar deste reino que está sendo anunciado? O que eu tenho que fazer? Quais os rituais, quais as práticas? Primeiro, você precisa ser chamado por Cristo Jesus. É Ele quem chama. É Ele quem convoca. É Ele que separa. É Ele que convida. Ele chama para o arrependimento. Arrependei-vos e credes. Fica estabelecido aqui nesse verso que o critério para participar do reino é ser chamado por Cristo, se arrepender e ter fé na pessoa bendita de Jesus. Quando você ouve esse chamado irresistível, o Espírito Santo de Deus, ele vem no seu coração. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento, de forma imediata, você é regenerado. Você nasce de novo. Você é perdoado. Você é santificado e passa a viver em santificação progressiva.
Você passa a não ser mais filho das trevas, mas se torna filho de Deus por adoção, por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo isso acontece em um instante em que Ele te chama, que Ele te convoca com um chamado irresistível. E o Espírito Santo compunge o seu coração e você se arrepende. Você entende que você é miserável, que você precisa desse Cristo. E você tem interesse e vontade em fazer parte desse reino maravilhoso. É Jesus Cristo quem te chama. É Ele quem te convoca. E quando você é chamado, quando você é compungido pelo Espírito Santo, você conhece o seu estado pecaminoso, você se arrepende, a fé salvífica vai ser gerada no seu coração. E aqui dentro acontece o que nós chamamos de metanoia, que é mudança de mente, é mudança de pensamento. Você não vai mais praticar as coisas que você praticava. Você não vai mais pensar como você pensava. Você vai lutar contra a sua natureza pecaminosa. E aí você vai ser auxiliado, ajudado e receberá condições através do Espírito Santo que passa a morar em você para dizer não para o reino das trevas e viver no reino de Deus. Só assim você tem essa capacidade. Só assim você consegue viver no reino de Deus e dizer não para o reino das trevas. Todos nós que estamos aqui nessa manhã passamos por esses critérios. Nós somos chamados por Cristo Jesus, separados, porque éramos bons? Não! Na verdade, éramos miseráveis pecadores e inimigos de Deus. Ele nos amou primeiro. E nós não tínhamos nada para dar para Ele, ou para que chamasse a atenção dEle. Ou não ensinou o apóstolo Paulo que todos estão destituídos da glória de Deus? Não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem. Mas Ele nos chamou com amor, amor inexplicável. Amor ágape, incondicional, é um amor que não tem condição. Não chamou porque você é fofinho, bonitinho, que você é uma belezinha, não. Te chamou porque Ele te amou primeiro. Para viver no reino, e não só para viver o reino. Nós vamos observar aqui o porquê fazemos parte desse reino, não é só para viver no reino. Pastor presbiteriano Sproul, século XIX, ele olha para esse verso e diz o seguinte: o anúncio real do rei, que veio inaugurar o reino, ele exige uma resposta: arrependimento e fé. Para fazer parte do reino, você é chamado, você é convocado, mas tem que ter arrependimento e fé. E no momento que Ele te chama, Ele te dá essa capacidade. Porque você estava morto nos seus delitos, estava morto espiritualmente, mas o Espírito Santo te trouxe vida, te regenerou. E aí entra a responsabilidade humana para você se arrepender dos seus pecados. E a fé salvífica é gerada no seu coração, para que você faça parte do reino de Deus. Bendito seja o Senhor por isso, que nos chamou com santa convocação. Eu chamo as minhas ovelhas, João capítulo de número 10, e elas ouvem, e vêm. Eu tenho ela nos meus braços, e ninguém tem o poder de arrebatar ela dos meus braços. Que amor maravilhoso é esse? Que proteção segura é essa que Jesus Cristo nos garante? Você está nos braços de Jesus Cristo e ninguém tem o poder de arrancar você dos braços de Jesus Cristo. Nem demônio, nem principado, nem potestade. Paulo deixa claro que nada pode te separar do grande amor de Cristo, nem a altura, nem a profundidade, nem nada. Oh, meus irmãos, que maravilha fazer parte desse reino. Olha que segurança que Ele te garante. E às vezes ficamos tristes pelos intempéries da vida, por enfermidade, por falta de providência financeira e tudo, traz essa tristeza, mas quando nós olhamos para este ponto maravilhoso do Evangelho do Reino, é para trazer alegria, nós estamos seguros, estamos guardados, na mão do Todo-Poderoso, que nos chamou para esse reino, que nos convocou para esse reino, e hoje fazemos parte desse reino maravilhoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem um tempo para todas as coisas.
estabelecido por Ele. E quando o tempo chega, aquilo que Ele estabeleceu vai acontecer. Se sai um trabalhador de cena, Ele traz outro, porque a missão nunca para. O evangelho do reino é anunciado. É Ele que convoca, é Ele que traz, é Ele que levanta. E é Ele que nos faz permanecer nesse reino de graça, amor e misericórdia. Porque Ele é bom. Verso de número 16 a 17. O reino é anunciado por pessoas comuns. Quando Jesus Cristo começa o seu ministério pregando o evangelho do reino de Deus, e Ele chama os seus discípulos, Ele convoca os seus discípulos, porque Ele não começa o ministério sozinho. Desde o início, Jesus envolve pessoas no anúncio do evangelho do reino. Então Ele te chama para o reino, não é só para você ficar com o braço cruzado, bonitinho, confortável, tranquilão, não. Você tem uma missão dentro desse reino. E qual é a missão estabelecida pelo próprio Cristo para você exercer dentro desse reino? Anunciar esse reino e as boas novas, que é o evangelho da salvação. E o mais curioso é que Ele chama pessoas comuns, pescadores. Na visão dos judeus do primeiro século, indoutos. Homens que não conheciam a letra, não eram preparados de forma acadêmica para o anúncio do evangelho. E isso que é maravilhoso. Ele busca aquilo que talvez ninguém pensaria que ele buscaria para iniciar essa missão tão gloriosa que é o anúncio do evangelho do reino. Ele busca pessoas comuns, homens que trabalhavam pescando. Agora que nós entendemos que Ele inicia o seu ministério pregando o evangelho do reino, Ele convoca, é Ele que chama, e Ele chama pessoas comuns. Uma pergunta vem ao pensamento: como anunciar o evangelho do reino de Deus? Como anunciar? Como pregar o evangelho do reino de Deus? Deixando tudo para trás. Os discípulos largaram as suas redes. E entenda, além de largar as suas redes, deixou a sua segurança e não olharam para trás. Eles tinham uma vida estabelecida, eles tinham uma rotina, eles tinham uma certa segurança, mas quando eles ouvem essa convocação, eles são chamados e uma graça irresistível envolve o coração deles, subjuga o coração deles. Eles deixam tudo, abandonam tudo para trás. E ouvem essa convocação. E fazem parte agora desse reino. Largam as suas redes, a sua segurança. Mas olha que curioso. Não é preciso ser perfeito para ser usado por Deus. É preciso obedecer ao chamado. Você não precisa ser perfeito para poder anunciar o evangelho do reino de Deus. Você precisa ser obediente. Obedecer a convocação que Cristo estabeleceu sobre a sua igreja. Porque a maioria da cristandade tem uma ideia totalmente equivocada. Só quem prega o evangelho é pastor, evangelista, presbítero, só esses que pregam. Nesse mesmo evangelho, capítulo 16, ide e pregai a toda criatura. O ide e pregar é para você também. Você não faz parte desse reino maravilhoso? Então você foi chamado para pregar esse reino maravilhoso. Ah, mas eu não sei pregar como pastor, eu não sei anunciar como presbítero. Você vai pregar da forma que você consegue pregar. E eu sei que você consegue pregar. Teve um sermão que o pastor pregou aqui alguns dias atrás. Ele fala daquela família que conheceu Jesus e os vizinhos já eram crentes, mas nunca apresentou Jesus para os vizinhos. Tá? Como você pode gostar de mim e me amar e não me apresentar o que você conhece de melhor? Eu pego o gancho dessas palavras do pastor. Ô, meus irmãos, quantas vezes trabalhamos com pessoas que nós falamos que gostamos e amamos e nós nunca pregamos para elas? Amigos que estão ao nosso redor, nós nunca pregamos para eles. Será que realmente gostamos dessas pessoas?
Ou estamos sendo hipócritas? Porque se eu gosto de uma pessoa, quero bem ela, eu vou anunciar aquilo que eu tenho de melhor para ela. Eu tenho que falar desse reino para ela. Eu tenho que gritar para ela que esse reino é real, que eu faço parte desse reino, e que ele vai ser estabelecido fisicamente nessa terra, quando essa terra passar por uma transformação, por uma regeneração. Ou eu sou um hipócrita, eu quero só para mim. Criança birrenta é só meu, não vou dividir com ninguém. Só eu vou entrar lá. Não! Você é chamado, convocado a anunciar esse reino e convidar as pessoas a participar desse reino. O nosso papel é pregar e anunciar. Quem abre o coração e traz a pessoa para o reino é o Espírito Santo. Paulo pregava e o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela cresça. Por isso que nós pregamos. As pessoas batem aí fora. Os presbiterianos. Vocês são calvinistas, não precisa pregar, está tudo decretado, Deus não vai trazer? Tudo está decretado sim. Mas eu e você não sabem quem são os eleitos. Por isso pregamos, porque o método operandi que Deus estabeleceu para trazer os eleitos é através da pregação do Evangelho. Por isso pregamos o Evangelho. Para que Deus traga os seus. O nosso papel é pregar. E Deus vai trazer os integrantes do reino. Então pregue para o seu amigo do trabalho. Pregue para o seu vizinho. Pregue para o seu colega da faculdade. Anuncie o reino. Mostre para ele aquilo que de melhor que você ouviu, recebeu e creu e está vivendo. Já que você ama tanto ele e preza tanto pela amizade dele, faça isso para a glória de Cristo. Porque não sabemos se ele é um separado, um eleito por Deus. Deus o sabe, por isso devemos pregar. Simplesmente para anunciar o evangelho do reino, você não precisa ser perfeito, porque Deus chamou pessoas imperfeitas, pessoas limitadas, pessoas com problemas. Olha para mim, olha para você. Você se conhecendo, você se chamaria para essa missão? Você se chamaria para essa missão, você se conhecendo? Porque nós somos imperfeitos, somos falhos, pecadores, miseráveis homens pecadores que somos. E como o pastor fez aqui na oração de confissão, além de sermos pecadores, somos réu confessos. Todos os dias confessamos as nossas mazelas, as nossas lamúrias aos pés do Senhor. E mesmo assim Ele, com seu amor infinito e graça, nos perdoa e tem misericórdia de nós. E nos usa como vasos frágeis que somos, para essa missão maravilhosa e gloriosa. Ô irmãos, nós recebemos o maior privilégio que homens e mulheres podem receber na terra dos homens. O maior privilégio é ser o presidente de uma nação. Não, o maior privilégio era ser o rei de toda uma nação. Era ser o imperador. Não. Nós recebemos o maior privilégio de que homens e mulheres poderiam receber. Nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. Nós anunciamos em nome do Criador do universo. Não tem honra maior na terra dos homens do que essa. Você é um embaixador, uma embaixadora do reino de Deus na terra dos homens. O privilégio maravilhoso. Privilégio maravilhoso. Está escrito que os anjos queriam pregar o evangelho. E Deus te deu esse privilégio. E você não prega. Pregue o evangelho do reino de Deus, anuncie. Certamente Deus continuará te capacitando para que você pregue essas boas novas do evangelho do reino de Deus. Olhando para o verso de número 16, o grande reformador Martinho Lutero, ele diz o seguinte: Cristo não escolheu os mestres da lei, mas escolheu pescadores, para que ficasse claro que o poder vem de Deus e não da capacidade humana. Cristo poderia ir lá em Jerusalém escolher os melhores rabinos da época para pregar o evangelho do reino, ou não poderia? Ele poderia. Os melhores rabinos, doutores da lei, os mestres. Mas ele vai lá escolher pescadores, para mostrar que não está na intelectualidade humana. É bom ter intelectualidade? É bom. Só que o poder não está aqui. O poder vem de Deus. O poder vem totalmente de Deus. É Ele que faz. É Ele que opera. Nós somos instrumentos, vasos, usados pelo Senhor. E que na sua infinita misericórdia, graça e bondade Ele estabelece sobre a igreja dons. Isso daqui é dom, irmão, não é meu. O que o pastor tem é dom, não é dele, é do Senhor, é para a glória do Senhor. E bendito seja Ele por isso, porque todos esses dons é para a edificação da igreja, do corpo de Cristo Jesus.
De tal forma que eu louvo e glorifico a Deus pelo dom, pela dádiva que Ele te deu, porque através do dom que Ele te deu, a dádiva que Ele te deu, eu sou edificado. Bendito seja o Senhor por isso. Que poderia ter escolhido os mestres da lei, os doutores, mas escolhe pescadores, homens simples, para que ficasse claro que o poder vem de Deus e não da capacidade humana. Então pregue o Evangelho, anuncie esse reino, porque o poder vem de Deus sobre a sua vida, te dando capacidade de anunciar o Evangelho, de anunciar o reino. Martinho Lutero, ele olha para esse verso e escreve essa verdade, eu concordo com ele. O célebre da reforma, João Calvino, olhando para o verso 16 e 17, ele diz o seguinte: Cristo, em uma só palavra, subjuga os corações, de modo que, desprezando tudo, se entregaram inteiramente a Ele. Que coisa maravilhosa e linda é ouvir esse chamado de Cristo e não resistir e se dobrar a esse chamado maravilhoso e receber essa convocação de anunciar esse reino. Só mais uma pincelada sobre isso daqui para não sair mais da mente. A vida que tu levava lá atrás, se você não foi criado na igreja, você acredita mesmo que você viria para Cristo se Ele não subjugasse o coração? Eu não viria. Quem conhece meu passado sabe. Inimaginável, impensável. Nunca. Se Ele não me subjugasse, jamais. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos e vejo a conversão de Saulo, irmãos, caminho de Damasco, grande clarão, e as palavras que vêm de Jesus são maravilhosas. Dura coisa é você recalcitrar contra os arguilhões. Sabe o que é arguilhão? Ferramenta pontuda para amansar touro bravo. Você é um touro bravo, Paulo? Mas agora você encontrou um amansador de touro bravo, que joga você para o chão, subjuga você, e faz você entender que eu tenho a graça, a misericórdia que você precisa. Eu tenho o perdão que você precisa. E todos nós passamos por isso, fomos subjugados por Jesus Cristo. Ele compungiu os nossos corações e nos mostrou o caminho do Evangelho do Reino, para a glória do seu nome. O anúncio do Evangelho do Reino deve ser observado e aplicado. Lembre-se que é necessário deixar o pecado, uma vida de pecado para trás, as coisas do velho homem para trás. Assim como eles lançaram suas redes, porque agora foram chamados para uma grande missão. Em Filipenses, Paulo diz no primeiro capítulo: deixando todas as coisas do passado para trás, eu prossigo para o alvo, para a frente, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas aí tem pessoas que param para analisar e falam: mas meu pecado, meu passado foi muito trágico, foi muito podre. Eu fiz coisas que eu acho que não me habilita a pregar o Evangelho do Reino. Até hoje isso corrói meu coração e minha alma, por coisas que eu fiz lá atrás. Eu acho que eu não sou apto, eu não sou capacitado. Você conhece a vida de Paulo? Você já leu sobre a vida de Paulo? E é ele que disse essas palavras: eu deixo tudo para trás que eu fiz. Perseguidor, estava presente na morte de Estevão, o primeiro mártir, não respeitava o domicílio, metia o pé na porta, dava voto para as pessoas ser presas, e muitos dizem que ele participou não só do martírio de Estevão, mas jogou voto para outros cristãos ser assassinados, fazia cristão blasfemar do nome de Jesus. Ele deixa tudo para trás, porque ele se arrependeu e creu em Cristo Jesus. Ele recebeu o perdão que vem lá do trono da glória. Ô meu irmão, minha irmã, se você abandonou tudo aquilo e pediu perdão, e Deus te perdoou, por que você não se perdoa? Tira isso do seu coração. Deixa isso lá para trás, já foi, passou. Cristo te dá graça, te habilita a pregar esse reino, esse evangelho. Então pregue, anuncie. Ficou lá para trás o passado. Eles deixaram tudo para trás e foram pregar o evangelho do reino de Deus. Verso de número 18. O chamado exige resposta imediata. O chamado exige resposta imediata. O reino exige urgência, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Lembra da conversa de Jesus? No tanque?
Aliás, no poço de Jacó lá, com a samaritana. Que ela traz a multidão depois que ela ouve que Cristo é o profeta, é o Machia, o Messias. Aí Cristo fala para os apóstolos, levanta a cabeça, olha aí, ó, aquela multidão vindo, olha como é que está branco os campos, falando de colheita. Olha aí, está branco o campo, está precisando ser pregado o evangelho do reino. Mas poucos são ceifeiros. Tem urgência a pregação do evangelho do reino de Deus. Quando o rei chama, a única resposta certa é obediência imediata. Então o anúncio do evangelho do reino de Deus não é para amanhã, é para hoje. Anuncie esse reino a partir de hoje, a todo momento que você puder. Anuncie o evangelho do reino de Deus, porque você faz parte desse reino. Então, além de fazer ele reverberar, anuncie esse reino. Pregue esse reino. O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, no século XVIII para XIX, aliás, ele olha para esse verso e fala o seguinte: eles não disseram, sim, Senhor, mais tarde eu vou pregar. Sim, Senhor, mais tarde eu faço a missão. Dá um tempinho para mim. Deixa eu falar lá com a minha família, deixa eu falar com os meus amigos, deixa eu falar com a minha esposa, com meus filhos. Espera aí, já que eu vou. O verdadeiro seguidor diz, agora, Senhor, eles deixaram as redes, o barco, o pai, a segurança, por Cristo. Foram anunciar o evangelho. E imediatamente. Sobre a igreja de Jesus Cristo, que foi chamado a este reino, está a obrigatoriedade de anunciar o evangelho do reino de Deus de forma urgente. O Senhor está às portas. O nosso encontro com Ele é breve. É breve. Olha como é que está esse mundo de ponta cabeça, o colapso. Olha o que nós estamos vivendo nos últimos 10 anos. Pandemia global e agora guerra comercial, financeira, o mundo está de ponta cabeça. Você pega a pericópio de Mateus 24, você começa a ler, você fala, meu Deus, eu estou vivendo isso daqui. Quando Cristo fala ali o princípio de dores, o que vai acontecer, o que vai preceder e como vai ser o fim, você fala, nossa, eu estou dentro disso aqui. Certamente não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento. Mas por tudo que está escrito, nós conseguimos compreender que o regresso de Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele está às portas. Por isso, a urgência na pregação do Evangelho do Reino de Deus. Ele nos chamou, Ele nos separou, nos levantou, tem nos capacitado e tem nos ordenado a anunciar o Evangelho do Reino de Deus a toda criatura. Bendito seja o nome do Senhor. E isso é um privilégio para a sua vida, é um privilégio para a minha vida. É motivo de se alegrarmos, porque fomos chamados entre bilhões de pessoas que vivem. Nós somos chamados, fomos separados. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que glorificar esse Deus que nos chamou, com santa convocação, através do seu grande amor. Nos colocando no lugar desses homens pescadores, indoutos, incapazes, mas somos chamados. E o poder de Deus vem sobre a sua igreja e sobre os habitantes do reino de Deus, que são capacitados a anunciar o evangelho do reino de Deus. Amém? Vamos pregar esse reino e anunciar esse evangelho a toda criatura, porque é o nosso dever. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela igreja de Cristo. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, graças te rendemos e te damos porque tu és bom, tu és maravilhoso, generoso e misericordioso. Nós estamos felizes, Senhor Deus, e nosso coração se alegra porque fomos chamados pelo seu grande amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, a fazer parte desse reino maravilhoso e esplêndido. E nós entendemos, Senhor Deus, que nós somos convocados também a anunciar este reino a todas as pessoas que o Senhor tem colocado em nosso caminho, no nosso dia a dia, na nossa vida. Pai, nós sabemos que a capacitação vem do Senhor, o Senhor compurge os corações, o Senhor prepara situações, e nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que não deixamos mais as situações que o Senhor prepara, que o Senhor constrói,
passar em branco sem anunciar o Evangelho. Porque na maioria das vezes, nós como seu povo pedimos: Senhor, nos usa a minha vida. Eu quero ser usado e o Senhor prepara a situação, nós deixamos passar a situação e não anunciamos o Evangelho. E pecamos por negligência, Senhor Deus, pecado de omissão. Senhor, nos ajude a anunciar esse reino maravilhoso, que o Senhor nos chamou, nos convocou para participarmos dele. Que o Santo Espírito continue operando através das nossas vidas e sobre a nossa vida. Pai, eu te peço em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todas as bênçãos que o nosso Salvador alcançou, nos garantiu nos laços da cruz do Calvário, permaneça sobre a nossa vida, permaneça sobre a sua igreja, permaneça sobre o reino daqueles que o Senhor chamou, para todo sempre. Amém, amém, e graças a Deus.